Eu prometi, não prometi? Aqui está. Mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos aprender mais um pouquinho sobre a torre. Nessa posição, as brancas têm a torre, as pretas têm o rei e um peão. A gente vai ver como que a torre pode dar um cheque. A gente já viu lá com a dama, a gente já viu checkmate, mas aqui a gente vai rever, agora com a torre. Muito bem, veja o seguinte. Para a torre atacar uma peça, ela tem que estar na mesma linha ou na mesma coluna da peça que ela quer atacar. Então, por exemplo, aqui as pretas têm o peão e o rei. Se a gente quer atacar o peão, a torre tem que estar nessa linha ou nesta coluna. Por quê? Porque a torre não anda em diagonal, então não adianta nada eu colocar a torre numa dessas casas, ela não vai atacar o peão. Então eu vou clicar na torre, vão aparecer aquelas bolinhas de cor cinza, aqueles círculos cinza. E agora eu gostaria que você tentasse encontrar a casa ou as casas em que a torre vai e ataca o peão das pretas. Então vamos lá. Linha, aqui temos uma. Coluna, aqui temos outra. Então vamos ver. Se a torre vier aqui, ela ameaça capturar o peão. O que é ameaça? Se as pretas não fizerem nada, por exemplo, se as pretas jogarem o rei, no próximo lance as brancas podem capturar o peão. Veja que eu clico na torre e o peão fica com o círculo. Isso significa que a torre pode capturar. Então a ameaça é a possibilidade de capturar no lance seguinte. Eu faço um lance e eu ameaço capturar no meu próximo lance. O adversário ainda vai jogar. Muito bem. A torre também poderia vir para cá e, contra um lance qualquer das pretas, as brancas poderiam capturar este peão. Muito bem, mas eu não quero o peão, eu quero dar cheque, eu quero ameaçar o rei preto. Mas você falou que não pode capturar o rei. E não pode mesmo, mas a gente tem que atacar o rei para a gente ganhar o jogo. Se a gente não atacar o rei, a gente não vence. Para a gente vencer uma partida de xadrez, tem que dar checkmate, que é o ataque que não tem defesa, que não tem como escapar. Muito bem, então o rei está aqui. A torre das brancas vai atacar o rei se a torre vier nesta linha ou nesta coluna. Eu vou clicar novamente na torre. Você consegue ver qual casa ou quais casas servem para a torre atacar o rei. Temos esta, veja, mesma linha, e também temos esta, mesma coluna. Se a torre for para qualquer uma dessas casas, ela vai atacar o rei. Vai ser um cheque de torre. Então eu vou dar aqui um cheque. Algumas regrinhas importantes do xadrez. O rei não pode ser vizinho do outro rei e, se estiver em cheque, a jogadora ou jogador tem que sair. Porque se não houver como sair do cheque, é checkmate, o adversário venceu a partida. Então aqui, veja, eu não consigo jogar o peão. Não adianta nada eu vir com o rei para cá, porque ele vai continuar na mesma coluna da torre. Então ele vai continuar atacado. Quer ver? Eu vou tentar jogar o rei aqui. E não deu certo. Aqui as bolinhas entregam que o rei só pode vir para cá, para cá, para cá e para cá. É um desses lances que as pretas têm que fazer. Elas não podem fazer nenhum outro. Agora vamos ver uma outra posição. Nessa posição aqui, de novo, é vez das brancas. As brancas têm o rei e a torre. E as pretas só têm o rei. Será que você consegue encontrar a casa para a qual a torre branca vai que ataca o rei das pretas? Facinho, né? Tem que ser nessa coluna ou nessa linha. Veja que o rei do branco, o rei das brancas,
está atrapalhando nessa coluna. Está atrapalhando o cheque da torre. Então, se a torre vier aqui, ela não ataca o rei, porque o próprio rei branco está bloqueando o caminho da torre. Então, tem que ser nessa linha, na oitava linha. É só a gente jogar a torre aqui, que, veja só, ela atacou o rei. Nessa posição, este aqui é um cheque e também é um mate. Por quê? Primeiro, o rei está atacado, a torre pode vir aqui. Segundo, o rei não pode vir para cá, nem para cá, por causa da torre. E o rei não pode vir para nenhuma dessas casas aqui, porque seria vizinho do rei adversário. Lembre-se, o rei não pode ser vizinho do outro rei. Então, nessa posição, o cheque também é mate. É um cheque mate. As brancas venceram a partida.